Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão de Perspectivas em Ciências de Dados, a última sessão desta série. Outras sessões irão surgir um pouco mais tarde, mas esta vamos terminar da melhor forma, como começamos também todas estas sessões. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, ao professor Ramiro Gonçalves, a quem eu desde já agradeço muito a presença aqui nesta sessão, e antes de passar a palavra, irei só dizer aqui um conjunto de coisas que ele me deu para que seja rigoroso na forma como faço a sua apresentação, e então vou passar a apresentar. Portanto, Ramiro Gonçalves é professor associado com agregação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, e investigador integrado no INESC-TEC, laboratório associado no Porto. No seu CV académico consta uma licenciatura em Informática de Gestão, um mestrado e um doutoramento em Informática e o grau de agregado em Sistemas de Informação, bem como formação avançada em Gestão. Ramiro Gonçalves é atualmente o primeiro secretário executivo da CIM do Alto Tâmega e diretor executivo do Aquavalor, Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, tendo sido anteriormente, entre outros cargos, diretor do curso de doutoramento em Informática na UTAD e vice-diretor do doutoramento em Ciência e Tecnologia Web, numa parceria entre a Universidade Aberta e a UTAD, diretor do mestrado de licenciatura em Engenharia e Informática, bem como vice-diretor do mestrado em Empreendedorismo, sendo amplamente procurado como orientador e consultor na área de Informática, Sistemas de Informação, Economia e Gestão. Tem mais de 250 publicações, incluindo livros, capítulos de livros, artigos científicos em revistas internacionais indexadas pela JCR, bem como publicações em atas de conferências internacionais. A sua investigação tem estado centrada nas áreas de sistemas de informação, negócio digital e acessibilidade web, envolvendo tecnologias como a ciência de dados e a internet das coisas. Participa como investigador responsável em diversos projetos financiados por fundos nacionais e europeus, envolvendo as temáticas da transformação digital em áreas como o turismo, a saúde e o desenvolvimento regional. Em 2015 recebeu o prémio Inclusão e Literacia Digital da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o projeto Barómetro da Acessibilidade Web em Portugal. Mais uma vez, Ramiro, muito obrigado pela tua presença, por teres aceito este convite, este desafio. Não sei se o Sr. Reitor quer dizer alguma coisa antes de iniciar a palestra. Faz favor, Sr. Reitor. Sr. Reitor, está sem som. Sim, já está. Então, boa tarde a todos. Tenho muito gosto em cumprimentar o Ramiro Gonçalves, nosso colega, e agradecer-lhe a disponibilidade para estar presente. E, ao dizer isso, estou a reconhecer um trabalho notável que está a ser feito pela equipe do DCT, muito especificamente por Fernando Moreira, de trazer colegas de altíssimo nível à nossa universidade, por esta via, naturalmente, neste momento, para partilhar connosco as suas ideias sobre questões que são de muita relevância, como é, mais uma vez, este caso. Portanto, muito obrigado. Obrigado. Dizendo, infelizmente, eu tenho às 6h30, noutro local e presencialmente, uma reunião já marcada, de maneira que não vai ser possível estar presente nesta sessão, mas não quis deixar de lhe dar um abraço, cumprimentar e agradecer. Muito obrigado, Sr. Reitor. Fernando. Força, muito obrigado, professor. Força, Ramiro, quando quiseres. Um abraço. Muito bem, muito obrigado, antes de mais, pelo convite da Portucalense, a minha primeira casa, e portanto é sempre com muito gosto que eu regresso, agora digitalmente, nesta fase em que nós vivemos, à Universidade Portucalense. Agradecer a todas as pessoas que estão presentes nesta sessão, agradecer muito ao Fernando Moreira o convite que me fez. Normalmente é assim, os grandes desafios são sempre colocados pelos amigos, e portanto Fernando Moreira é um amigo, e colocou-me realmente um grande desafio para o tema desta sessão. Eu vou procurar ser suficientemente sucinto e ter, sobretudo, uma perspectiva de ciência dos dados numa lógica aplicacional a uma realidade que é uma realidade que neste momento eu tenho acompanhado muito perto, que é uma realidade muito ligada àquilo que é o desenvolvimento regional e àquilo que são as políticas públicas de desenvolvimento regional. Portanto, se me permitissem, eu tinha uma apresentação para poder partilhar, para poder fazer de guião, e depois, claro, estarei disponível também para todas as questões que porventura me queiram colocar no final. Portanto, o tema foi proposto pelo Fernando e, portanto, eu agradeço muito, um grande desafio, na verdade. E eu tentei adaptá-lo àquilo que foi o meu passado, àquilo que tem sido a minha investigação em ciência dos dados também, e sobretudo àquilo que é hoje a minha atuação num território, que é uma comunidade intermunicipal,
e num território que tem um conjunto de debilidades e que procura, através de decisões bem fundamentadas em dados, ultrapassar alguns desses desafios. Vão ver também que há uma pequena parte da apresentação que tem uma dimensão um pouco mais crítica, sobretudo porque eu considero que há um conjunto de decisões a diferentes níveis que são tomadas com dados que, de alguma forma, não sustentam as decisões de uma forma muito, muito correta. Eu começo por dar uma ideia muito breve, apenas um slide, sobre aquilo que são políticas públicas. Todos nós conhecemos esta terminologia. Tem sobretudo a ver com decisões que têm que ser tomadas para resolver problemas que são de várias pessoas, por norma, e que têm quase sempre um interesse público subjacente. Tomar decisões envolve sempre escolhas, porque os recursos são escassos e nós sabemos muito bem disso e, portanto, implica sempre definir estratégias e planos de ação. Fazendo a ligação com aquilo que é o tema que me foi proposto, é óbvio que sim, que as políticas públicas deviam quase sempre ser sustentadas em evidências e, portanto, deveríamos ter dados suficientes para sustentar as nossas opções, permitindo melhor compreender os problemas, reduzir a subjetividade nos processos de decisão e, claro, melhorando também aquilo que é a eficiência na aplicação dos recursos, a transparência com que nós conseguimos prestar contas e também verificar ou não a efetividade das decisões que nós tomamos. Eu diria que a ciência dos dados permite às políticas públicas fazer muitas coisas, mas das quais eu destaco 4. A primeira, que me parece ser a mais relevante, é antecipar necessidades. Também nas políticas públicas nós temos que conseguir antecipar necessidades, pensar de forma integrada, porque todos nós estamos ligados com múltiplos sistemas em múltiplos desenhos organizacionais onde influenciamos diferentes tipos de pessoas, acompanhar a mudança e, sobretudo, também otimizar a aplicação desses mesmos recursos. Passando agora para aquilo que é um contexto que eu decidi dar da região onde estamos a fazer este trabalho, a região do Alto Tâmega. O Alto Tâmega é uma região que tem um grave problema, como grande parte do nosso interior, aliás, grande parte do nosso país, mas nós aqui de uma forma bastante mais aguda, ou seja, temos problemas no que diz respeito à demografia. O índice de envelhecimento de 2019 é de 326,2, portanto, para quem não está tão próximo destes dados, isto significa que nós temos 326 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 pessoas com menos de 18 e, portanto, o índice de envelhecimento é um índice bastante gravoso para o território, ou seja, é um território que perde pessoas globalmente. E ao nível económico, existem também um conjunto de indicadores e eu trouxe-os cá só para depois nós podermos olhar para eles de uma perspectiva diferente. O Alto Tâmega, quando olhamos para aquilo que é a região norte, tem dificuldades no que diz respeito ao PIB per capita, tem um PIB per capita metade daquilo que seria o desejável, digamos assim. Quando olhamos também para a taxa de exportações, é a região da região norte que menos exporta em volume financeiro. E quando olhamos para o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, o mais recente, o 2018, verificamos que temos problemas também globalmente, quer ao nível da competitividade, da coesão e da qualidade ambiental. Depois, é preciso perceber o que é o território. Para quem não está muito próximo daquilo que será os limites das regiões NUT 3 da região norte, o Alto Tâmega situa-se no meio, mais a norte, portanto faz muita fronteira com Espanha, portanto é um território bastante extenso, mas quando olhamos para aquilo que é a percentagem da população e também a percentagem das empresas, é um território que é o mais pequeno de todos, portanto representa apenas 2% da população, 2% das empresas. E também um dado muito interessante, que pode ser também aqui escalpelizado, tem a ver com aquilo que é a percentagem de fundos europeus que é inserida por pessoa dentro daquilo que é o território, e nós aí temos novamente um problema que é muito comparável com aquilo que é o Tâmega e Sousa, mas que iremos ver já à frente que não representa a mesma coisa. Portanto, se eu pudesse voltar atrás para depois não andar a fazer estes saltos muito significativos, nós podemos olhar com um território como o Alto Tâmega tem um PIB per capita de 50, enquanto que o Tâmega de Sousa tem 48,10, o que pode levar-nos a pensar, lá está, quando os dados são vistos de uma única forma e não de uma forma interceptada e perfeitamente bem definida. O Tâmega e Sousa é a região do norte mais pobre, com 48,10,
Mas quando olhamos para as exportações do Tâmega e Sousa, o Tâmega e Sousa exporta 1.700 milhões de euros por ano e o Alto Tâmega exporta 64 milhões. Portanto, há aqui, claro, logo um certo enviesamento que podemos obter ou não, de acordo com a forma como olhamos para os dados de uma forma isolada, ou podemos olhar para os dados através daquilo que será o objetivo da ciência dos dados de uma forma mais integrada. É importante também perceber como é que se gera os territórios de uma perspectiva de fundos comunitários. Eu vou dar depois a seguir um pequeno exemplo de como é que as comunidades intermunicipais gerem os dados que recebem e como é que isso influencia os fundos financeiros que são atribuídos a essas mesmas regiões. O Alto Tâmega é a região da região norte que mais depende do programa operacional regional. O que é que isto significa? Que as suas empresas têm muito pouca dinâmica para poderem aceder a fundos comunitários através dos programas temáticos e, portanto, se o programa operacional não existisse, neste caso o Norte 2020 e os que virão a seguir, o Alto Tâmega seria praticamente uma região onde não entravam fundos comunitários e, nesse sentido, teríamos dificuldades ainda mais acrescidas do que aquelas que vamos ter até agora. Ou seja, resumindo o Alto Tâmega, claramente baixa densidade populacional, portanto, temos também níveis críticos de infraestruturas e de serviços, fraco empreendedorismo, resultante do fraco empreendedorismo temos um déficit de investimento muito grande, fraca oferta de emprego, isso significa que grande parte das pessoas se deslocam daqui e também, claro, a forte imigração por um lado e o envelhecimento levam a que isto seja um ciclo que importa quebrar de alguma forma e foi por causa disso que os senhores presidentes, há 3 anos atrás, me convidaram para passar dos PowerPoints habituais que eu lecionava nas minhas aulas e vir fazer alguma coisa no terreno e verificar até que ponto é que seria possível ou não inverter este ciclo, sendo que é uma tarefa, como já vão perceber, herculeana. Na verdade, nós definimos algumas estratégias, que são estratégias muito centradas em gastarmos e investirmos o pouco dinheiro que temos de uma forma correta, atraindo muito investimento e inovação, sobretudo nos produtos endógenos, e que nos permita, de alguma forma, quebrar aquela linha de ciclicamente perdemos população, porque aquilo que me era dito é que a demografia justificava tudo, isso não é verdade, a demografia justifica metade da população que perdemos todos os anos, a outra metade é perdida porque as outras regiões que estão à nossa volta são mais competitivas, têm mais oferta de emprego, e ao haver emprego mais qualificado e de melhor qualidade noutras regiões, as pessoas deslocam-se à procura desse mesmo emprego. Terminando aquilo que é o Alto Tâmega, eu gostava também de lhes dar uma visão muito rápida daquilo que é uma comunidade intermunicipal. É uma unidade administrativa, o Alto Tâmega tem 6 municípios, é a segunda comunidade intermunicipal mais pequena do país, mas são cada vez mais unidades administrativas que têm um conjunto de tarefas e um conjunto de atribuições muito relevantes para poderem exercer política pública nos territórios de uma perspectiva supramunicipal. Somos nós responsáveis pelo desenho da estratégia do território e também pelo acompanhamento dessa mesma estratégia. Somos responsáveis pelos investimentos municipais ao nível intermunicipal e somos responsáveis também como gestores daquilo que são os programas operacionais estacionados nas NUT 3. Para além disso, e é muito relevante que se perceba isto, até para depois eu poder dar exemplos daquilo que é a ciência dos dados aplicada, nós temos hoje em dia muitas competências que nos vêm sendo, dia após dia, quase que entregues à região. Temos, por um lado, ao nível dos transportes, somos a autoridade de transportes, ou seja, somos responsáveis pela definição daquilo que é a rede de transportes públicos na região. Por outro lado, ao nível do turismo, também temos a competência e, portanto, em articulação com o Turismo Porto e Norte, somos responsáveis em muitas dimensões da floresta e da proteção civil, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Temos competências mais recentes nos domínios da saúde, justiça, ação social e captação de investimento. Para além disso, somos responsáveis por muitas tarefas em articulação com os municípios, sobretudo no que diz respeito à rede dos diferentes equipamentos básicos e não tão básicos e também no que diz respeito àquilo que deve ser a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural. Ou seja, um conjunto muito alargado de competências que nos leva a procurarmos múltiplas fontes de dados. E aqui começa, na minha opinião, a surgir um problema para tomarmos decisões de forma verdadeiramente sustentada e de uma forma absolutamente irrepreensível, pelo menos no que diz respeito àquilo que é a nossa visão de como é que as medidas que são tomadas podem ou não podem implicar bom retorno das mesmas. Na verdade, nós temos em Portugal múltiplos locais onde temos dados estatísticos a diferentes níveis. A maior parte deles estatísticos, outros estudos que também nos permitem ter dados mais qualitativos de apreciação,
daquilo que são medidas de políticas públicas. Podemos ir desde o INEC, a maior fonte de dados, o dados.gov.pt também tem muitos dados, os ministérios, as secretarias de Estado, as CCDRs, nós próprios temos muitos dados, os municípios, as direções-gerais, a Pordata, ou seja, uma infinidade de locais onde nós podemos aceder a dados que caracterizam os diferentes setores de atividade das diferentes regiões. No entanto, muitas das vezes, e este é um exercício que eu faço no dia-a-dia, com uma equipa que já é cada vez maior, é preciso identificar se os dados são realmente, ou têm realmente qualidade ou não. Se são simples de trabalhar ou se são mais complexos de trabalhar, se nos permitem gerar esta detecção de padrões, se permitem fazer a extração de conhecimento a partir daqui e, sobretudo, se nos permitem suportar adequadamente as tomadas de decisão, que é o grande garante da ciência dos dados. Ou seja, podermos definir, através de um conjunto de dados e interligados entre si, gerar ou não conhecimento suficiente e sustentado e de grande qualidade que nos permita estarmos confortáveis com as decisões que nós tomamos. Eu vou dar conta de algumas situações que me parecem ser muito curiosas de podermos observar. Eu trouxe para aqui uma dúzia delas, não trouxe mais, mas sobretudo vão no sentido de nós podermos perceber que nem sempre os dados que temos e sobretudo a forma como os dados estão definidos e apresentados nos permitem tomar decisões de uma forma verdadeiramente sustentada. Primeira, logo, e olhando para aquilo que são as políticas públicas no que diz respeito ao Estado Central, por exemplo, uma questão que é muito pertinente para nós, enquanto comunidade intermunicipal, é perceber qual é o bolo de dinheiro que nós vamos ter. E, quando se definem bolos de dinheiro europeu, também se usa um conjunto de indicadores para dizer assim, esta região vai ter este bolo, a outra região vai ter o outro bolo. E há várias formas de fazer e de calcular estes bolos. Podemos ir por uma forma mais fefizada, como é aquilo que é a distribuição do dinheiro na administração pública através, por exemplo, dos municípios, também entra com um conjunto de indicadores. Podemos seguir estratégias do PIB, podemos seguir estratégias do ISDR, mas, na verdade, tudo isto conflitua. Ou seja, se eu olhar para um indicador por si só, quase certeza que a forma como eu vou distribuir os dinheiros não levam a que o dinheiro que as regiões necessitam e as pessoas dessas regiões necessitam chegue de forma adequada em relação àquilo que são as necessidades dessa mesma região. Mais do que distribuir dinheiro é a forma como se coloca várias gavetas para que esse dinheiro fique lá colocado, ou várias gavetas para que esse dinheiro fique lá colocado. E aí nós podemos perceber que as regiões não são iguais e que, portanto, se assume que, sendo iguais, têm pouca autonomia nessa decisão. Eu aqui posso dizer, por exemplo, como um exemplo só, que nós temos na nossa região, em Portugal todo, um programa muito suportado em fundos comunitários, que é o Programa de Combate ao Insucesso Escolar, que é baseado numa ideia de que existe insucesso escolar e que muitas das vezes é distribuído para municípios que só têm ensino obrigatório, onde o sucesso escolar é praticamente todo ele 100%. Tendo sucesso escolar ou não, os municípios recebem um valor especificamente para melhorar o insucesso. E aí os municípios têm que tomar aquela decisão de ou eu gasto este dinheiro, entre aspas, investindo em novas coisas que ainda permitam ter maior sucesso do que aquilo que eu já tenho, muitas vezes é 100%, e portanto melhorar 100% é impossível, ou noutras situações aquilo que têm que optar é por dizerem eu não quero este dinheiro e portanto vou devolver o dinheiro, mas eu queria que me dessem dinheiro numa outra gaveta e isso não é possível. Ou seja, os fundos comunitários muitas das vezes são definidos de uma forma muito central, sem ter uma percepção muito real daquilo que são das diferentes regiões e, portanto, não nos chegam a nós com a maior necessidade que nós precisamos ter para algumas situações em detrimento de outras. Depois, um outro exemplo, a um outro nível também de políticas públicas ao nível do Estado Central, por exemplo, as políticas de mobilidade. É muito diferente olhar para a mobilidade numa região como a área metropolitana do Porto, onde eu vivi durante 19 anos, ou olhar para a região onde eu estou neste momento. O que é certo é que se aplicam programas e se definem programas que têm a mesma essência. Reduzir as tarifas dos transportes públicos no Porto, no Grande Porto ou na Grande Lisboa, tem um impacto e uma razão de ser. Reduzir tarifas no Alto Tâmega, onde nós não temos pessoas para serem transportadas, não significa nada. O nosso maior problema no Alto Tâmega em relação àquilo que é a mobilidade é garantir que as pequenas aldeias que ficam distantes dos centros urbanos, à medida que vão tendo cada vez menos população, continuam a ter ainda um serviço relativamente regular ou a pedido
para fazer transporte dessas pessoas quando elas necessitam de se deslocar. Portanto, reduzir tarifas não nos serve de nada porque, objetivamente, não temos pessoas para poder aumentar, digamos assim, a nossa taxa de penetração dentro daquilo que é o transporte público regular. Podia pegar num tema e só isso ocupar-nos aqui durante horas de certeza absoluta, mas não vou fazê-lo só por cima, que é a questão da saúde pública. E na saúde pública podemos falar sobre esta resposta que foi dada à pandemia. Sobretudo em 3 ou 4 dimensões. As decisões que foram tomadas, por exemplo, quanto aos recursos disponíveis, as decisões que foram tomadas quanto às decisões de confinamento, as decisões que estão a ser tomadas neste momento quanto aos planos de vacinação, todas elas estão também, muito bem definidas no que diz respeito a um conjunto de indicadores. O que é certo é que esses indicadores que são tomados como certos e exatos, não são tomados como certos nem como exatos. Nós, por exemplo, recebemos 2 relatórios, dia sim, dia não, de entidades ligadas à saúde. Uma do ACES, do Altâmega e Barroso, e outra da ARS Norte. E os números que nos dão nunca batem uns com os outros no que diz respeito ao número de infectados, ao número de pessoas que recuperaram, ao número de pessoas que tiveram morbilidade e por aí fora. Ou seja, são tomadas decisões num conjunto de indicadores que, muitas das vezes, eles próprios não são exatos e rigorosos e, portanto, as decisões que são tomadas nesse pressuposto e, muitas das vezes, as decisões, como é óbvio, não atingem aquilo que deviam atingir. Mas isto não se passa só ao nível do Estado Central. Quando nós olhamos, por exemplo, para as políticas ao nível intermunicipal, eu estou aqui a falar de uma comunidade intermunicipal, temos, por exemplo, decisões logo difíceis de compreender ao nível da organização do país. Como sabem, nós temos distritos, comunidades intermunicipais, que são as nossas unidades administrativas de NUT 3, mas depois temos gabinetes de ação local, ARS, ACES, que não são divisões do território perfeitamente corretas. Ou seja, nós temos a sorte no Alto Tâmega termos todos os nossos municípios no mesmo distrito, mas neste momento há comunidades intermunicipais que têm municípios de diferentes distritos e que depois têm, por essa inerência, alguns deles tratam a saúde por uma ARS, outros tratam por outra. Há, inclusivamente, municípios que pertencem, por exemplo, à Cimo do Douro, mas que já são da região centro, não são da região norte, e que depois têm que ter acesso a fundos comunitários de um lado e do outro. Ou seja, a própria divisão e organização do país ainda tem muito para ser feito, por muito que já tenha sido feito até este instante. Depois há outro tipo de dificuldades ao nível, por exemplo, da rede de ensino e daquilo que é a oferta do ensino. E aí nós temos que perceber o que é que existe na região, em termos de oferta, e aquilo que pode ser ou não o futuro em termos de alinhamento com a estratégia da própria região, tendo nós o interesse de fixar as pessoas na região. Por último, e não por último, para dar mais exemplos, nós temos dificuldades, por exemplo, muitas das vezes, de trabalhar a floresta e perceber como é que pode ser feito o planeamento da nossa atividade quando temos que articular com muitos mais atores que estão presentes a fazer a mesma coisa e que colocam energia nesta mesma atividade e que também se baseiam em indicadores de hectares que têm que ser trabalhados, produtividade nesses mesmos hectares e por aí fora. Quando nós olhamos para os transportes, a nossa maior dificuldade é perceber qual é a rede que precisamos ter. Porquê? Porque também os indicadores que os próprios operadores nos dão, e que são novamente dados, nem sempre correspondem à realidade. Eu posso lhes dar conta que, por exemplo, estamos neste momento a lançar um concurso público internacional para a concessão da rede de transportes públicos regulares para o Alto Tâmega para os próximos anos, e nós só conseguimos verdadeiramente conhecer a rede de transportes públicos regulares quando, em março do ano passado, toda a rede teve de ser desativada por causa do Covid. Quando nós desativamos a rede toda, só aí, nesse instante, é que percebemos qual era a rede. Porquê? Porque quando voltamos a ativar a rede, percebemos exatamente que linhas é que estavam ativas, que autocarros passavam em cada uma das linhas, porque grande parte da informação que existia numa plataforma que se chama SIGGEST e que serve para perceber qual é a rede de transportes que existe a nível nacional, estava desatualizada e não permitia sequer, havia lá linhas que aparentemente funcionavam, que de facto não existiam. E, portanto, tomar decisões sobre rede tem que ser tomadas sobre necessidade de pessoas que têm que ser transportadas, mas também sobre aquilo que também existe. A juntar a tudo isto, existe ainda todas as políticas municipais e aqui há muitas decisões para serem tomadas e que são muito importantes de serem tomadas com base num conjunto de indicadores muito relevantes. Por exemplo, áreas de acolhimento empresarial, onde é que elas estão, onde é que não estão, que tipo de características têm que ter, ou coisas como, por exemplo, há neste momento, ainda estamos a infraestruturar água, eletricidade e telecomunicações em muitas aldeias. Nós sabemos que dentro de 5 anos não vão ter pessoas suficientes para podermos
usar esse mesmo tipo de infraestruturas e, portanto, há que ter noção de muitos dados que temos que consultar, de termos necessidade de os poder cruzar sobre múltiplos indicadores e depois, a partir daí, podermos sim tomar boas decisões. Passando desta situação um pouco mais difícil de podermos obter esses dados, eu gostava de dar 2 exemplos daquilo que nós temos tentado fazer aqui e que nos permitiram gerir 2 tipos de projetos. Um projeto, entre muitos, para mim é o projeto dos projetos para o Altâmega, que é o projeto APA Valor, que é um projeto que tem uma visão estratégica muito relevante por trás, e eu vou-te explicar como é que nós chegamos a ele. E também um outro projeto que é, bom, olhando para dados e tendo os dados de uma forma tão dispersa, sim, nós sentimos-nos na obrigação de criar um observatório de dados do Altâmega que pudesse compilar os dados que existem no Altâmega, que estão distribuídos por diferentes fontes de informação e que permitisse que isso mesmo pudesse ser utilizado pelos diferentes atores de uma forma livre. Olhando para o APA Valor, eu posso explicar o seguinte. O APA Valor surgiu percebendo qual era a estratégia da região, sobretudo numa perspectiva de pontos fortes. Eu gosto de perceber os fracos, mas para puxarmos pela região temos claramente de olhar para aquilo que é o nosso ativo e olhando para ativo nós conseguimos identificar que havia um conjunto de produtos endógenos na região que não conseguiam desenvolver todo o seu valor, acrescentar todo o seu valor, sobretudo por falta de capacitação e de conhecimento. O maior ativo que a região tem é a água, como todos sabem, o Altâmega é um território de água, é aqui que estão as principais águas e as mais conhecidas a nível internacional. Temos também termas, com águas termais a 76 graus, e portanto são águas também únicas, mas que é importante muito podermos capitalizar e a partir daí também podermos obter alguns dados estatísticos que permitam dar esses saltos. Há muitas oportunidades, como saberão todos, portanto há muitos quadros comunitários neste momento em curso, temos um, vamos ter o próximo e ainda o programa de resiliência, mas depois, sobretudo, é preciso tomar boas opções no que diz respeito à definição de bons projetos. Portanto, pegamos nos pontos fortes, vimos exatamente qual era o objetivo da região, e o objetivo é muito claro, numa região que perde pessoas, o nosso objetivo é reter pessoas e atrair muitas outras para a região, e para isso sabemos que precisamos ter mais economia, melhor economia, sobretudo naquilo que é o endógeno, e a partir daí vamos conseguir fixar as pessoas com mais emprego. E também demos conta de uma coisa, que é, em agosto de 2017, olhando para um mapa que tinha sido construído pela CCDRN, nós identificamos que a região do Altâmega era a única que não tinha nenhuma infraestrutura de investigação e desenvolvimento com tecnologia. Ou seja, o Altâmega não tinha à data, e hoje tem de uma forma muito incipiente ainda, presença de ensino superior público, não tinha à data nenhuma infraestrutura de dados tecnológica, não tinha nenhum CVTT, nenhuma infraestrutura tecnológica e, portanto, não conseguia, de alguma forma, sequer concorrer a um conjunto de fundos muito grande que existe hoje em dia para poder ser elencados pelas diferentes regiões para estas áreas da investigação e desenvolvimento. Éramos a única região, na região norte, que não conseguia sequer candidatar-se a este tipo de fundos europeus. Bom, pegamos nos ativos, que são extraordinários e que grande parte das pessoas, imagino eu, que conhecem, que ligam à água, ao turismo e ao aproveitamento das águas minerais também, e desenvolvemos uma infraestrutura tecnológica que tem 2 anos de existência, que neste momento vai passar a ter 17 pessoas, já tem 9 neste momento, investigadores altamente qualificados, e que tem 4 dimensões de atuação e que eu explico muito rapidamente. Um observatório de águas minerais, para conhecer melhor o setor a nível nacional e internacional, um setor ligado a análises clínicas, também de águas, muito relevante, um setor de investigação e inovação para criar novos produtos com águas, sobretudo no que diz respeito aos domínios da cosmética e da cosmecêutica, e um setor muito relevante também para nós, que é o setor da capacitação de recursos humanos, para que consigamos não só ter recursos humanos mais qualificados no território, mas sim também exportar recursos humanos para outras regiões e para a nível também internacional, no que diz respeito a este setor da água. O APA Valor existe, está em funcionamento e parece-nos ser um projeto que resulta de termos conseguido captar dados, quer quantitativos, quer qualitativos, e termos percebido que o caminho passaria pela capacitação do território para podermos gerar mais economia. Um segundo projeto que eu gostava de explicar, também de uma forma muito breve, para depois dar tempo para podermos falar um pouco mais, é o projeto do Observatório de Dados do Altâmega.
Este projeto é um projeto que nós desenvolvemos no sentido de conseguirmos compilar num único local todos os dados que pudéssemos angariar, captar, que estivessem publicados noutras fontes, com normalizações diferentes, de forma a que pudéssemos interpretar os dados de uma forma mais clara. Não só nós, enquanto comunidade intermunicipal, não só os nossos associados, que são os municípios, mas todo o setor empresarial da região. Porquê? Como eu dizia no início, o Alto Tâmega é a região da região norte onde as empresas menos fundos comunitários conseguem captar. Isso também resulta não só da fraca dinâmica empresarial, mas muito da fraca capacitação das pessoas que estão ligadas às empresas, que levam a que dificilmente estas empresas consigam ir em grande escala captar fundos aos programas temáticos. E, portanto, muitas das vezes nós precisamos de fornecer dados sobre o próprio território, sobre as diferentes atividades económicas, para que as empresas sustentem as suas candidaturas de uma forma mais efetiva. O Observatório de Dados do Alto Tâmega é um IDE que tem 3 camadas de dados e que 2 delas já estão concluídas, sempre em atualização. Portanto, nós temos na comunidade intermunicipal uma equipa, o trabalho dessa equipa é estar em permanência a inserir dados neste observatório. Há ainda uma parte que nós queremos trabalhar agora e que está em desenvolvimento, que é a utilização de dados presentes noutras fontes, sobretudo dados que sejam estatísticos relevantes para podermos criar dashboards de navegação sobre aquilo que é o território. Este Observatório do Alto Tâmega tem neste momento para acesso livre 80 camadas de dados georreferenciados e tem para acesso privado para quem se registra mais de 300 camadas de dados georreferenciados, o que nos parece ser um ótimo exercício para nós podermos dizer que temos neste momento um local onde temos de forma agregada um conjunto muito significativo de informação. Informação essa que serve para as várias dimensões de atuação no território. Dimensões públicas e dimensões privadas. Estes dados estão organizados sempre por tipologia, seguindo as práticas internacionais de organização de dados e permitem-nos a nós sempre disponibilizá-los de forma livre para que todo o território possa aceder aos mesmos e possa construir as suas decisões de uma forma mais sustentada. Perguntam-me, e era necessário criar um observatório se estes dados já estivessem perfeitamente bem trabalhados a um nível mais central? Nós diríamos provavelmente não. Nós não duplicamos informação, replicamos informação. Por exemplo, toda a nossa informação também está registada no dados.gov.pt, porque consideramos que devemos tê-lo apenas situado num sítio e depois podermos linkar por todos os outros sítios, até pelas melhores práticas que poderão existir nesse domínio. Temos dados, temos muitos mapas de todo o tipo do território, com a georreferenciação que existe, e, sobretudo, resultantes de múltiplas fontes, muito diversificadas e que nos permitem, neste momento, poder dizer que temos capacidade para poder mostrar muita informação em sig.alttâmega.pt e que nos permitem, de alguma forma, podermos trabalhar melhor candidaturas para o futuro. Porque, como todos saberão, hoje em dia não é possível aceder a fundos comunitários em competição quando nós não conseguimos sustentar muito bem a necessidade que temos de ter acesso a essas verbas. E para termos acesso a essas verbas, a sustentação que temos que dar é muito importante que nós consigamos dizer quem somos, o que é que realmente precisamos de ter e, de uma forma sustentada, comprovar que para nós é muito relevante isso existir. Este trabalho é um trabalho que é feito pela CIM do Alto Tâmega, em conjunto com muitas outras entidades, muitíssimas, do território e outras que estão fora do território, mas que nos facilitam o acesso à informação, e quis também lhes trazer este exercício, este exemplo, porque considerarmos que é um bom exemplo de como podermos compilar informação, normalizando-a e podendo-a disponibilizar para o território. Terminava, para depois dar tempo para podermos então dialogar um pouco e podermos realmente conversar de uma forma mais direta, dizendo que, na verdade, existem discrepâncias muito grandes nos diferentes setores da administração pública no que diz respeito ao nível, à qualidade, ao nível de integração
e ao nível de apoio à decisão que os dados existem. É inegável que alguns ministérios e algumas direções gerais têm dados com um nível de criticidade e um nível de elaboração e de complexidade muito elevada, mas outros setores da administração, hoje em dia, têm que se confrontar com uma situação em que os dados estão muito dispersos, não estão normalizados e, normalmente, tornam muito difícil estabelecer relações e conexões. E se isto é difícil de se poder sustentar em dados, aquilo que vai acontecer é que, se calhar, uma parte das decisões que nós tomamos no dia-a-dia não estão suficientemente sustentadas. Eu gosto muito de ler planos estratégicos e de definir planos estratégicos, e uma das coisas que, quando eu vim para esta tarefa, requisitada à minha universidade, uma das coisas que eu fiz foi ler os planos estratégicos que havia da região e depois ler também os pactos de desenvolvimento para a região que eram assinados com as CCDRs e com os governos, no sentido de perceber que conjunto de medidas é que estavam elencadas nesses pactos para fazer face à estratégia. Não é muito difícil de perceber que, quando eu olho para uma estratégia e identifico os pontos fracos da região e depois olho para o conjunto de envelopes financeiros que vêm para essa mesma região, há uma distância ainda grande sobre aquilo que é os envelopes que vêm e aquilo que vão servir e aquilo que são as dificuldades que as regiões têm, sendo elas todas diferentes umas das outras. E se isto é verdade, não é para mim difícil concluir que, mesmo depois desse dinheiro entrar nas regiões, provavelmente, passando algum tempo, vamos continuar a ter problemas semelhantes. Porquê? Porque o dinheiro não está verdadeiramente alocado àquilo que são as necessidades de cada uma das regiões. E ao não estar verdadeiramente alocado a essas mesmas necessidades, é provável, ou será difícil, que todo esse problema se consiga ultrapassar. Por outro lado, e para também estar a preparar esta apresentação, tive a oportunidade de ler um documento que é muito interessante, de julho do ano 2020, que é a Estratégia para o Estado e a Administração Pública, no que diz respeito à inovação e à modernização administrativa. Como sabem, nós temos neste momento um ministério que tem esta responsabilidade e, portanto, tem um peso muito grande. E o único momento no documento, que é um documento sucinto, que tem umas dezenas de páginas, o único sítio onde encontrei uma referência à ciência dos dados, eu acabei por transpor para aqui e, na verdade, aquilo que eu sinto é exatamente aquilo que está aqui bem documentado, que ainda estamos, no que diz respeito à administração pública, no seu geral, ainda numa fase inicial de sensibilização para que os diferentes organismos consigam, por um lado, perceber a importância de terem dados cada vez mais exatos, por um lado, mas, por outro lado, também perceberem que os dados, por si só, podem não representar nada, mas que sim, o cruzamento de vários tipos de dados, sim, irão conduzir a que consigamos ter conhecimento e realmente esse conhecimento irá permitir que todas as decisões que são tomadas ao nível de políticas públicas sejam mais sustentadas e permitam, de alguma forma, chegarmos a resultados maiores usando os mesmos recursos. Muito obrigado e estou com certeza disponível para as perguntas que me queiram ou as sugestões que me queiram dar. Muito obrigado. Obrigado, Ramiro, pela excelente apresentação. Vamos agora abrir então aqui um espaço de debate, ou de conversa, ou de perguntas, respostas, de sugestões, como tinhas dito. Portanto, quem quiser pode abrir o microfone e fazer a pergunta. É preciso sempre uma pergunta do moderador para arrancar, e eu faço uma pergunta simples e objetiva, que é o seguinte. Ao fim destes anos que já estás como secretário da CIM, e depois de fazeres este levantamento para a apresentação de hoje, e não só, tu tens ideia do estádio de desenvolvimento destas coisas relativamente aos várias CIMs, quanto mais não sejam aquelas que estão à tua volta, ou seja, em que tu és vizinho? E a segunda parte da pergunta é se consegues ter a noção ou a percepção de como é que isto está em Espanha, uma vez que esta CIM toca na fronteira com Espanha, no norte de Espanha. Consegues ter alguma ideia sobre isso? Sim, consigo. É assim, o nível de maturidade é muito igual nas regiões todas do país. Ok, se eu tiver uma equipa maior, se tiver mais recursos para gerir, provavelmente eu conseguirei aceder a melhores fontes de dados. Mas o problema está mesmo, julgo eu, na disponibilização desses mesmos dados. Eu acho muito interessante porque
nós temos muitas vezes muitas conversas e muitos projetos em Portugal sobre, por exemplo, smart cities e também, se quiserem, regiões também inteligentes. E há muitos projetos elencados e em funcionamento em muitas das nossas regiões neste domínio. Mas é como se nós estivéssemos a falar de um patamar muito alto já de capacitação neste domínio, mas depois temos dificuldade em gerir o basics, não é? E o basics é dizer assim, quantos somos, onde é que estamos, quanto custamos, de que forma é que pode ser gerido e qual foi o resultado. E aí há uma diferença muito grande entre Portugal e Espanha, e eu diria que há uma grande também distância entre alguns ministérios em Portugal, por aquilo que eu vou percebendo, em detrimento de outros. O Ministério das Finanças tem um escrutínio, um nível de rigor nos dados e uma forma de ter ferramentas já muito avançadas da forma como cruza dados. O Ministério do Emprego também, o Ministério da Saúde, notou-se nesta crise pandémica as dificuldades que tem, mas ok, com certeza que agora resultantes desta dificuldade vão investir recursos muito significativos para poder melhorar, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Olhando para o nível mais de gestão de fundos comunitários, para mim é uma grande surpresa, porque eu sempre pensei que quando se geriam envelopes muito significativos, sei lá, todos saberão mais ou menos o que é que estamos aqui a falar, não é? Quando, por exemplo, uma CCDR que gera um envelope de 3 mil milhões de euros, não é? Num programa operacional, eu estava à espera que as ferramentas que existissem de cruzamento de dados, de ciência dos dados, de business intelligence, fossem ferramentas super sofisticadas, que tivessem alertas, que permitissem fazer projeções e tudo mais. E, na verdade, isso ainda não estamos nessa fase. Portanto, ainda usamos ferramentas para partilhar dados muito básicas, como o Excel, não é? Que é uma ferramenta extraordinária, e que levam a que depois seja muito difícil gerir, porque basta que alguém se engane num endereço de e-mail ou se esqueça de atualizar uma célula, e às vezes vamos tomar decisões com base em algo que nós consideramos que é verdade e pode não ser exatamente verdade. E estas coisas acontecem. E nesta minha vivência de 3 anos aconteceram várias vezes. E, portanto, tudo isso justifica uma coisa que eu, enquanto informático, não é? Nunca pensei que me pudesse vir a acontecer, que é ter uma caixa de e-mail que cresce 1,4 gigas ao mês. E que é filtrado até. E eu não recebo vídeos. Portanto, é mesmo e-mails de trabalho com documentos para eu ver. E, portanto, recebemos muitas vezes a mesma coisa atualizada e não estamos a gerir bem, na minha opinião, os dados. Concluindo, olhando para a situação de Espanha, sim, Espanha está uns patamares acima. Aliás, nós temos muitos projetos relacionados com o norte de Espanha, com a Galiza, e quase sempre quando nos sentamos à frente uns dos outros para desenhar estratégias, normalmente eles aparecem com dados mais precisos sobre aquilo que são e aquilo que pretendem, que é aquilo também que lhes permite, por exemplo, julgo eu que todos têm essa noção, por exemplo, nos programas transfronteiriços, nos Interregs, quase sempre Espanha fica a ganhar em relação a Portugal, e eu diria que ganham-nos muitas das vezes por terem melhor informação do que nós temos. E, portanto, eles são mais capazes de desenhar candidaturas em relação àquilo que nós somos capazes. E isso faz toda a diferença quando estamos a competir, não é? Porque aí, quando estamos em fundos onde nós temos que ir competir com outros, se não tivermos a certeza da nossa sustentação, das nossas decisões, aquilo que vai acontecer é que provavelmente estamos a cometer erros ou temos mais dificuldade em ser tão assertivos. Aí sim, embora também em Espanha, pela realidade que eu conheço, há uma grande diferença entre aquilo que é Galiza e, por exemplo, o que é Catalunha ou o que é Madrid. Há a haver diferenças muito significativas. Mas, olhando para o norte de Portugal, eu não reconheço em nenhuma das regiões capacidade de gerir dados de uma forma muito mais profissional e muito mais, se quiserem, adequada do que outras regiões. Portanto, nós podemos estar em regiões que são mais pobres umas do que as outras, têm menos pessoas do que as outras, mas não significa que tenham pior informação ou informação menos bem trabalhada do que outras. Portanto, o que estás a dizer é que a informação está dispersa e não é coerente. No fundo é um bocado isso. Sim, a informação é dispersa,
é difícil de ser alcançada e é difícil de ser trabalhada em conjunto. Pois. E depois, se eu uso um indicador, posso mudar tudo em detrimento de outro. Eu posso-lhes dar só um exemplo. Se eu usar o PIB per capita para distribuir dinheiro, por exemplo, que é uma coisa importante, não é? Os nossos presidentes estão sempre preocupados em ter o máximo de dinheiro possível, não é? Como é óbvio. Eu posso mudar tudo se uso o PIB per capita ou se uso, por exemplo, o ISDR. E se calhar aquilo que eu devia usar era a combinação dos dois. E depois cruzados com mais 7 ou 8 indicadores. E isso sim dava-me uma realidade exata daquilo que cada uma das regiões vai necessitar de ter. Quando eu uso apenas um indicador, estou, de alguma forma, à partida a falsear coisas, que depois levam a que aconteçam coisas que são muito pouco... não são fáceis de explicar. Por exemplo, eu dou um exemplo. Não é fácil de explicar que, neste quadro comunitário de apoio que está a funcionar, que está quase a terminar, aquele programa de mobilidade urbana, que é aquilo que permite, sobretudo, arranjar os passeios nas localidades e criar ciclovias e coisas desse género. Por exemplo, não é fácil de explicar que Bragança tenha tido no passado, e desculpem-me de falar em Bragança, que eu gosto muito de Bragança, mas é só para dar um exemplo, só para comparar com Chaves, que o Bragança tenha tido um bolo financeiro de 15 ou 16 milhões de euros e Chaves tinha tido 11. Porque Chaves tem mais 10 mil habitantes do que tem Bragança, por exemplo. Em termos de quilómetros quadrados, o território é maior, mas provavelmente foi usado um indicador que permitiu justificar essa política pública de distribuição de dinheiro. Mas eu costumo dizer que mais do que distribuir dinheiro, mais ou menos, o importante é saber para que é que interessa o dinheiro. E para isso temos que usar indicadores muito diferentes. E como esses indicadores são muito difíceis de poder ser alcançados, nós sabemos a dificuldade que temos a ir ao INE à procura de indicadores. E o INE tem os melhores indicadores do país, provavelmente, não é? Sabemos a dificuldade que é ir à Pordata, e a Pordata tem muitos indicadores. Mas depois a maior dificuldade que temos é, ok, eu preciso de 20 indicadores para compor um indicador global que permita a esta região resolver problemas que são diferentes da outra região que está ao lado. Numa região norte, por exemplo, que tem problemas diferentes de uma região centro e de uma região sul também. E que, portanto, devia ser relativamente fácil e melhor tomar muito boas decisões se fosse possível eu ter indicadores muito precisos e muito adequados para fazer comparações de coisas que possam ser comparadas. E, portanto, aqui está, se calhar, um grande desafio para o futuro, que é cada vez mais investirmos em termos exatidão nos dados e depois capacidade de os podermos trabalhar de uma forma bastante mais complexa do que temos feito até agora, e aí a ciência dos dados é o nosso grande contributo, e podermos, se calhar, inferir coisas que não conseguimos inferir tão facilmente hoje em dia, não é? Mas agora com este projeto, este plano de recuperação e resiliência, portanto, que tanta gente fala, usando aquela expressão da bazuca, não é? Que aí chega, e um dos vetores é os roteiros para a digitalização, em que tu tens para a escola, para a administração pública, etc. Vocês tiveram alguma coisa, alguma intervenção nessas medidas que foram propostas? Aquilo não são medidas, no fundo são apenas linhas de pensamento, digamos assim, sobre aquilo que pode ser futuramente a administração pública do ponto de vista digital. Portanto, vocês tiveram alguma influência nisso ou não? Todas as regiões deram contributos, mas são contributos que, na minha opinião, não são significativos. Ou seja, o Estado Central gera claramente o programa de resiliência, não é? Portanto, nós temos alguma influência em gerir os programas operacionais, porque aí temos intervenção direta, não é? Das CCDRs, mas tudo o que é política pública central é muito difícil de ser influenciada. Com certeza, eu estou convencido que temos uma grande oportunidade de digitalizar uma parte da nossa administração, como outros setores já foram digitalizados, não é? E, portanto, nós temos muito boas práticas dentro da administração pública, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e excelentes práticas e excelentes case studies. Não temos isto ainda de uma forma perfeitamente generalizada, não é? E também temos setores que são aqueles que normalmente até estão mais perto dos cidadãos, que deveriam ter informação muito exata e que não têm, e que são os municípios, por exemplo. Imaginemos aquilo que eu há pouco falava. Um município tem que decidir, por exemplo,
infraestruturar com água e saneamento, já não há assim tantos locais que não tenham, mas ainda há alguns que não têm, uma aldeia. É muito importante para o município perceber qual é a evolução demográfica dessa zona ali próxima, porque poderemos estar a inserir tudo e não ter hipótese de, muito em breve, ter pessoas nesse sítio. Mas podem-me dizer, está bem, mas se tivermos lá isso tudo infraestruturado, provavelmente isso é um fator de atração das pessoas. Muito bem, então temos que cruzar isto com políticas de mobilidade, com políticas de áreas de acolhimento empresarial, com políticas de turismo, para perceber que eu vou estar a infraestruturar para lhe dar uma dimensão diferente. Ou seja, para se definir verdadeira política pública, na minha opinião, do pouco que eu sei, porque eu só tenho esta experiência e realmente é muito pequena, mas é muito enriquecedora para mim, nós precisamos de ter dados com grande exatidão, mas sobretudo dados que cruzem uns com os outros e que nos permitam inferir caminhos. Por exemplo, nós sabemos que há muitas indústrias da vizinha Galiza que se estão a mudar para Portugal, neste momento. Por diferentes razões. Porque nós temos uma melhor estabilidade laboral, porque os nossos sindicatos são mais estáveis. Há várias razões. Por uma questão também de nível de vida, há várias situações. Mas a instalação dessas indústrias pressupõe que eu tenha preparadas áreas de acolhimento empresarial, como, por exemplo, disponibilidade de energia. Eu posso ter terrenos não faltam nesta região, por exemplo, e terrenos a custo zero, e infraestruturados, mas que depois, por exemplo, não têm capacidade para fornecer a energia que as empresas que querem vir de Espanha para Portugal necessitam de ter. Ou que não têm, por exemplo, grau de cobertura de 5G, ou de 4G, quer dizer, ou de 3G, se quiserem, não é? É melhor falar em 3 e não começar aqui se me permitem, a exagerar muito, não é? E, portanto, não tendo isto, e depois não tendo capacidade reativa, rápida, dizer assim, eu não tenho, mas quanto tempo é que eu demoro a ter? Há muitas candidaturas de empresas dessas que querem procurar estes territórios por diferentes níveis, por exemplo, a pressão da habitação é hoje um grande indicador para que as empresas se localizem ou não em alguns territórios. É perceberem se existe ou não existe capacidade para ter habitação. Quanto é que custa essa habitação? E isso é muito procurado. São indicadores que também são muito relevantes para tomarem decisões, muitas das empresas. Mas muitas das vezes a nossa maior dificuldade é não temos isso desenhado e quando se reage, o que se recebe das grandes operadoras é dizer uma coisa deste género. Sim, 5G vocês nunca vão ter, porque nessa zona não tem pessoas. Está bem, eu sei que não temos, mas nós precisamos ter para ter, não é? Certo, mas como não temos, também não vão ter. E se quiserem colocar essa energia toda que necessitam de ter, energia elétrica, nós vamos demorar 1 ano e meio para fazer chegar lá essa energia elétrica que vocês precisam. E isso vai custar não sei quantos milhões. E portanto, todo este tipo de barreiras, parece que são barreiras, não é? Que por detrás, na minha opinião, têm uma dificuldade de termos os tais dados que nos permitam olhar para o país de uma forma muito clara e dizermos o que é que queremos para cada um dos locais do país, levam a que depois se percam algumas oportunidades, não é? E que alguns territórios acabem por ganhar mais oportunidades. Porquê? É fácil, não é? Se eu já tenho uma infraestrutura de acolhimento empresarial preenchida a 90% com empresas, é mais fácil justificar que eu vou precisar ter um grande débito de energia para lá, é mais fácil justificar que eu vou ter tratamento de águas e de resíduos, é muito fácil justificar tudo. Quando eu não tenho nada e quero criar uma zona para poder angariar, é muito difícil justificar tudo, não é? Porque as pessoas vão dizer assim, vai criar isso e tem capacidade de angariação disso, está bem, mas se eu não tiver isto também não consigo angariar. Portanto, há aqui às vezes uma barreira, que é uma barreira crítica e que, na minha opinião, decorre, na maior parte dos casos, de um deficiente conhecimento. Eu quero crer, sou uma pessoa também crente, portanto, eu quero crer que a maior parte das pessoas toma as decisões acertadas com base nos dados que têm no dado instante. Acredito que haja pessoas que não fazem, mas a maioria das pessoas que eu conheço
mesmo agora nesta função, estou certo que fazem o seu melhor com base na informação que têm num dado instante. Mas hoje também sei que a maior parte dessas pessoas são levadas a tomar decisões ou a influenciar decisões com base em dados que provavelmente não são os mais adequados, ou que mesmo que sejam os adequados, não estão cruzados com outras dimensões que lhe dariam uma perspectiva diferente. E, portanto, as pessoas tomam as decisões e estão certas de tomar a melhor decisão, mas mais tarde, quando se percebem que a decisão não teve o reflexo que devia ter tido, na minha opinião, isso decorre do facto de não terem tido acesso às dimensões todas de informação que precisavam ter tido. Bem, eu não queria estar aqui a monopolizar a conversa, só a fazer perguntas. Se alguém quiser intervir, força, aproveitando que o Ramiro está aqui connosco. Olá, boa tarde. Boa tarde, Miguel, força. Queria perguntar se seria possível, com base nos dados que tem agora, o professor Ramiro, seria possível fazer uma imagem do que poderia ser a região do Alto Tâmega há 10 anos. Porque eu acho que se me consegue dizer o que é que podia ser uma imagem mais ou menos realística do que é que pode ser essa região nos próximos anos. Isso é muito interessante, essa pergunta. Eu consigo, porque eu vim para cá porque tinha essa imagem na minha cabeça. E há 2 anos atrás eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre o Alto Tâmega na região, numa das regiões mais ricas do país, que é o litoral alentejano, ou aquela parte agora esqueço-me o nome, como é que ele se chama, mas é o litoral alentejano perto de Sines, é a zona mais rica do país, uma das zonas mais ricas do país. Mas tem assimetrias brutais dentro dessa região, não é? Tem Sines, tem Grândola, mas depois tem as outras regiões todas, não é? Odmira, tem Santiago do Cacém, Alcácer e por aí fora, onde há uma disparidade incrível, mas onde o PIB per capita é 130 do país. Não sei se estão a ver, é uma coisa fantástica. Portanto, eu olho para aquilo e se olhar ao nível macro, eu digo, estas pessoas estão muito bem, não é? Porque 130 é 130, não é? Mas é preciso depois ir olhar os outros indicadores, não é? E conseguir também, dentro da própria região, conseguir ver isso de uma forma mais esmiuçada. Mas eu estava a contar isso porque há 2 anos, quando fiz essa apresentação no Alentejo Litoral, que é assim que se chama, perguntaram-me qual era o título que eu queria pôr na minha apresentação. Hoje foi induzido, o título foi induzido pelo colega e amigo Fernando Moreira, mas na altura perguntaram-me qual era o título, eu tinha que responder assim em tempo real e eu disse, fazer o impossível, Alto Tâmega, fazer o impossível. E depois até fiquei arrependido porque não se consegue fazer o impossível, não é? E na verdade eu estava a dar uma mensagem errada a quem me estava a ouvir, não é? E depois, quando apresentei mesmo, pus o impossível entre aspas. Disse fazer o impossível, mas entre aspas, o impossível. Porque realmente teria que ser possível para se conseguir concretizar. Eu consigo olhar para o território há 10 anos, sim. E estou certo que se continuarmos a apostar os recursos que temos de uma forma criteriosa em capacitar os diferentes atores do território, o território daqui a 10 anos será um território muito diferente daquilo que é agora. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porque um território tem ativos como o nosso, águas extraordinárias. Agora, esta é a parte do marketing, está bem? Portanto, depois possam todos sentir-se, se não vêm cá muitas vezes, possam vir. Águas extraordinárias, azeite extraordinário, castanha extraordinária, vinhos extraordinários, não desfazendo o Douro, como é óbvio. Carne, 2 carnes DOP extraordinárias. Uma indústria de granitos extraordinária. Floresta. Um território certificado pela FAO, o único na Península Ibérica, não é? Que é o território do Barroso. Brutal, não é? Hotelaria de grandíssimo nível, extraordinária. Águas termais únicas no país. Águas minerais, se calhar uma das marcas mais reconhecidas a nível internacional do país, que é as Pedras Salgadas, não é? Um território destes, como é que só produz o que produz? A minha pergunta sempre foi esta. E eu nasci aqui, não é? E, embora não tivesse estado aqui tanto tempo, mas nasci cá e eu perguntava-me isto todos os dias. Como é que nós, com tantos ativos, não conseguimos produzir mais? E a única resposta que eu encontro para isso, com toda a sinceridade, é falta de capacitação dos atores, das pessoas e das instituições.
E o meu maior exercício junto dos meus presidentes é, todos os dias, olharmos para a estratégia e percebermos como é que podemos capacitar melhor os atores. Se o conseguirmos fazer, eu estou certo que vamos retirar muito mais valor destes ativos. E se retirarmos muito mais valor destes ativos, com certeza que as pessoas não vão sair do território, até porque este território, nós estamos a 1h10 do Porto, não é? Em autoestrada, 1h do aeroporto, não é? Estamos a 3h30 de Madrid, 3h30 de Lisboa. Não há nenhuma razão, tirando, na minha opinião, a capacitação, para que não possamos ter um território do Alto Tâmega muito melhor daqui a 10 anos, ou a 20, se não quiserem falar a 10 anos é já ali, não é? Claro está que a capacitação demora tempo, não é? É que depois se reveja nos indicadores económicos do território. E terminando, em relação a como é que eu vejo o território. Vejo o território como os romanos o viram, e como se calhar a Belle Époque do século passado também via, não é? É um território de água e bem-estar. As pessoas sempre reconheceram o território como sendo um território onde vinham para cá para melhorar, não é? E, portanto, isso é o que nós estamos a recuperar agora. O Alto Tâmega é um território de água e bem-estar. É aquilo que nós temos, não é? É aquilo que nós queremos ter. E ainda temos lítio, não é? Que é um assunto proibido, não é? Mas, pelos bichos, temos lítio. Vamos lá ver como é que a gente depois conjuga a possível extração do lítio com toda esta problemática do água e bem-estar, que provavelmente não é conjugável, não é? Portanto, oxalá se mantenha por lá armazenado por mais uns milénios. Não sei se respondi. Respondeu, mas eu por acaso agora estava-me a dar essa resposta, eu estava-me a lembrar que realmente a cidade de Chaves e ali a região envolvente tem os mesmos ativos já há muito tempo, mas e não têm sido muito bem aproveitadas. Mas, por exemplo, estava-me a lembrar também da zona industrial de Chaves, que está um bocado, está super pobre, 1 metro quadrado acho que tem o custo de €1, e mesmo assim as empresas não se movem para lá, tem autoestrada mesmo colada ali à zona industrial, e mesmo assim não há investimento. E o que é que se podia fazer também há 10 anos para capacitar mais essa zona industrial? Sim, isso tem mudado muito, mas já há muitas empresas lá, mas ok. Eu vou-lhe dar um exemplo diferente, não vou por aí. Vou pelo exemplo do Aquavalor, que é para se calhar perceberem todos o que é que está aqui em causa. Imaginem isto. Nós estivemos a estudar, por exemplo, o setor termal a nível internacional. E o setor termal a nível internacional, onde realmente há termas muito reconhecidas e com grandes resultados económicos, são termas onde 20% é serviço, 80% é produto. As nossas termas em Portugal, e estes Chaves não fogem à regra, são as segundas mais importantes em Portugal, a seguir a São Pedro Sul, são o contrário. 80% de serviço, 20% de produto. O que é que isto significa? Imaginem que há sempre uma capacidade de carga das termas, que por muita gente que venha cá, que não pode ser ultrapassada. Ou seja, nós não podemos crescer em escala. Porquê? Porque as termas têm umas instalações. Aquilo não podem desmultiplicar-se. Agora imaginem que através do Aquavalor seja possível, algo que nós estamos a investigar, conseguir colocar algum dia água termal, que as pessoas utilizam, por exemplo, para fazerem tratamentos termais de sinusite, imaginem, num vaporizador. Isto estou aqui a inventar, está bem? Mas é para lhes dar conta daquilo que eu considero ser um processo de capacitação através de investigação. Imaginemos que as termas de Chaves conseguem arranjar uma forma de colocar água termal para se poder estar presente num vaporizador e, portanto, passam a vender, para além dos serviços de inalação que as pessoas, os aquistas, fazem quando vêm cá, que são 15 mil por ano, passam a vender X milhares de vaporizadores de água termal aqui, se realmente ela é boa, como está comprovadamente que é. Isto é mudar todo o modelo de desenvolvimento. Ou seja, é pegar num ativo e dizer que esse ativo vai passar a conseguir fazer coisas que antes não eram possíveis de serem feitas. Ou seja, é isto que nós procuramos com a capacitação. É conseguir trazer investigação e desenvolvimento para podermos acrescentar mais valor ao que nós temos. Dou-lhes um outro exemplo. O presidente da Câmara de Valpaços, como todos os nossos presidentes aqui, são presidentes que prezam muito aquilo que é seu, não é? E Valpaços, como todos saberão, tem um dos melhores azeites do mundo.
Normalmente ou é o Alentejo ou é o Valpaços que vão ganhando os diferentes prémios. E ele vem sempre, cada ano que vence aquilo, vem com num sentido muito positivo. Novamente ganhamos o prémio, somos o melhor nisto. Ok. E eu, não querendo rebatê-lo, digo-lhe, muito bem, o Sr. Presidente tem o melhor azeite do mundo, mas o Sr. Presidente não consegue vender esse azeite como sendo o melhor azeite do mundo. Porque eu estou certo que se tivermos o melhor azeite do mundo em todas as dimensões, o custo que vai ser vendido não é o custo pelo qual nós vendemos hoje. O que é que faltará provavelmente aí? Qualidade no azeite? Não me parece. Mas provavelmente faltam outros setores de capacitação, outras áreas de capacitação, como, por exemplo, a embalagem, o marketing e dezenas de outras coisas. Entrada em mercados internacionais, outras coisas. Ou seja, esse também é um exercício de capacitação. E, mais uma vez, para não fugir ao tema, só se consegue perceber isto se eu tiver acesso a dados. Ou seja, eu preciso de saber quanto é que custa, qual é o valor do mercado, qual é a minha cota, qual é a minha capacidade de carga, quanto é que eu consigo vender, e percebendo que eu estou numa região que não pode crescer muito em escala, excetuando no que diz respeito às dimensões ambientais, porque temos muito espaço onde as pessoas podem passear e podem usufruir da natureza. Mas em muitos setores, por muito que eu queira crescer em escala, em quantidade, eu nunca vou conseguir crescer. E, portanto, eu tenho que ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva de crescer em qualidade, acrescentar mais valor, e acrescentar esse valor, eu penso que vou ter um retorno diferente. Ramiro, está aqui uma pergunta no bate-papo que me parece interessante. Agora, neste momento, como estás como secretário da CIM, acho que faz todo sentido, que é do Filipe Ferreira, que diz assim: boa tarde, atualmente a administração regional está repartida pelas CCDRs, NUTS 2, e pelas CIMs, NUTS 3. Na sua opinião, caso avançasse a regionalização, as novas regiões que daí surgiriam, e cujo poder seria dado diretamente através de eleições, dever-se-iam aproximar mais das NUTS 2 ou das NUTS 3, por forma a aumentar a eficiência na afetação de recursos ao desenvolvimento regional? É assim, eu devia ter feito uma declaração de interesses logo no início. Eu não fiz, mas é assim, eu fui convidado pelos senhores presidentes porque eu não tenho nenhuma ligação político-partidária. Portanto, é que fique claro, certo? Hoje reconheço até algum valor às pessoas que têm essas ligações, mais do que reconhecia antes, certo? Portanto, também fica isso claro. Mas tenho opinião, sobretudo, e também manifesto neste fórum sem problema nenhum. Não, eu considero que também, na minha opinião, nós deveríamos ter regiões com escala. Temos de ter regiões com escala. Portanto, uma região, num processo de regionalização, na minha opinião, a escala deveria ser a NUT 2. Sendo certo que as NUT 3 desempenham um papel muito importante. Porquê? Porque estão muito próximas das diferentes realidades. É interessantíssimo de ver, por exemplo, que tão diferentes são as regiões quando nós saltamos de um Cávado e de um Ave, que faz fronteira connosco, não é? O Ave faz fronteira connosco, para o Alto Tâmega, e que tão diferente ainda é o Alto Tâmega, por exemplo, do Douro. Tem semelhanças, é verdade. O Alto Tâmega, o Douro e Terras de Trás-os-Montes têm semelhanças, mas há características muito diferentes nestes territórios. E, portanto, a divisão em NUT 3 parece muito interessante, mas num processo, se for possível algum dia haver um processo de regionalização, eu acho que é muito importante que exista escala. E para haver escala, as NUT 2 cumprem, na minha opinião, um papel muito importante. A região norte é uma região muito relevante toda junta, a região mais exportadora do país, uma região que tem uma das regiões mais pobres da Europa, também, como todos saberão, não é? Portanto, quando nós comparamos depois o PIB per capita da região norte com outros PIBs de outras regiões da Europa, somos uma das regiões mais pobres, mas é uma região que tem um fôlego empresarial e uma dinâmica empresarial e industrial que tem características que depois permitiria ser gerida em proximidade com as NUT 3. Portanto, eu aí defenderia sempre o modelo NUT 2 e com instanciação das NUT 3. A parte mais importante, eu julgo das unidades administrativas, saltando para uma unidade política eleita, tem a ver com
o eu poder exigir das pessoas em que eu voto, não é? E por estar próximo delas, é um pouco mais isto, não é? Porque as comunidades intermunicipais hoje em dia já estão a apanhar tantas competências através do processo de descentralização e não só, muitas vezes os municípios já perceberam também que é melhor pensar supramunicipal, instanciar municipal, mas pensar supramunicipal, que é para poderem ter alguma lógica. Porque no passado foram feitos muitos investimentos que toda a gente percebe que não deram os resultados certos, porque se pensou muito micro, não é? Há muitos municípios que criaram áreas de acolhimento empresarial, há muitos municípios que criaram piscinas, há muitos municípios que criaram campos de jogos que estão sem estar a ser usados porque não havia escala suficiente para isso. Lá está, mais uma vez, a importância de perceber os dados, não é? E de perceber a evolução dos dados. Porque há coisas que muitas vezes não são fáceis de se percepcionar num dado momento, não é? Portanto, respondendo à pergunta, sim, eu acredito que era importante, mais numa lógica de as pessoas que estão nestes cargos, que não é o meu, seria o cargo do presidente da comunidade intermunicipal, não é? Fosse eleito. Ao ser eleito, isso tem uma vantagem enorme porque está sob escrutínio dos seus próximos, não é? Claro está que toda a gente também pode apresentar razões exatamente ao contrário, e nós já tivemos essa discussão no passado. Eu julgo que não deverá ser colocada tão cedo, é a minha perspectiva. E este modelo de NUT 2, NUT 3, eu acho que resolve o problema segundo um ponto de vista mais operacional da coisa. Depois não resolve o problema quando é preciso reclamar com Lisboa, não é? Pronto, não é exatamente a mesma coisa eu ter um presidente da CCDR ou ter um presidente da CCDR eleito, como foi agora pelos autarcas, e seria ainda melhor se eu tivesse um presidente da CCDR eleito pelos cidadãos da região. Isso aí dá um outro peso, uma outra legitimidade para que as pessoas depois possam defender o seu território. Né? Acho que é essa só a diferença que existe neste momento. Ok, obrigado. Se alguém quer colocar mais alguma questão? Parece que está tudo satisfeito. Também já excedemos, não excedemos o tempo, porque estar a conversar contigo nunca é exceder o tempo, mas para aquilo que é normal, estas apresentações, costuma demorar uma hora e pouco, já vamos 1h15, o que fico contente com esse interesse. Mas o que me está a parecer é que estamos, não digo a perder um académico brilhante e a ganhar um bom político, mas estamos há uma coisa que eu aprendi. Estamos a ir para lá nesta fase, mas que digo isto não com um aspecto negativo, mas um aspecto positivo, obviamente, porque são pessoas com as tuas características e com o teu bom senso é que eu acho que fazem sentido estar nesses lugares para ajudar os políticos eleitos, que muitas vezes de conhecimento das coisas têm muito pouco, ou seja, podem ter muito, desculpa a expressão, vou usar muito jogo de cintura, mas depois na prática e saber olhar para os dados e saber tirar partido e saber tomar decisões com base em coisas fundamentadas, tem que ter pessoas com as características que tu tens, porque misturas as duas coisas, misturas a competência técnica e científica com a capacidade do consenso e do diálogo. Acho que estas coisas são importantes. Mas isto é apenas uma opinião pessoal, não é? Isto não vincula sim, nada. Mas eu também posso fazer um comentário. Mesmo isto está a ser gravado, ainda bem. Portanto, tenho muitas certezas já nesta fase da minha vida. Algumas dúvidas, mas algumas certezas em relação a mim. Não, em relação ao resto, não, mas em relação a mim eu sei. É assim, uma das coisas que eu aprendi e que foi-me logo chamar a atenção e que eu concordo é que todos somos políticos. Todos. Todos os cidadãos são políticos. Todos temos opinião sobre como devemos desenhar coisas em prol da comunidade. Depois, nem todos exercemos a política segundo um ponto de vista dos partidos e da eleição. E, portanto, eu hoje reconheço que eu exerço funções políticas, que era uma coisa que me custava a eu percepcionar no passado. Porque eu hoje, no âmbito da minha ação, influencio os meus decisores, que são os teus presidentes, a seguir um caminho em detrimento de outro, que é a minha opinião. Eles é que decidem, mas eu levo-lhes os caminhos, não é? Essa é uma dimensão que eu gosto e eu acho que faço com paixão, como faço toda a minha parte ligada à academia. A outra dimensão, eu reconheço muito mérito a ela, hoje mais do que reconhecia antes, mas é uma dimensão que a mim não me agrada. Eu não gosto dela. Não é que ela seja negativa. Eu não gosto dessa dimensão. Portanto, respondendo à tua provocação,
Sim, o Ramiro hoje é uma pessoa mais consciente de que exerce política. Como todos os que estão nesta sala digital exercem no seu dia-a-dia, na sua hora a hora, exercem. Alguns com mais influência, junto de algumas pessoas, outros com menos. Mas não tenho nenhum interesse, e dificilmente terei, em poder saltar desta dimensão para uma dimensão de exercer uma política partidária, digamos assim. Não me chama. Pronto, e, portanto, não me parece que vai chamar. Não te esqueças do que estás a dizer, que está a ser gravado. Eu sei, eu sabia que estava a ser gravado e disse de propósito. Contigo. Eu não sei, eu penso que, não sei se o Carlos Lopes quer fazer alguma questão. Como abrir o microfone? Em primeiro lugar, agradeço o convite de participar aqui, foi muito interessante. Mais do que eu esperava à partida, confesso. E só uma última questão, pode ser mais generalista, mas acho que é uma curiosidade pessoal. O maior desafio ou as maiores dificuldades que encontrou foram de nível técnico ou foram de outra ordem? Para desempenhar as funções que desempenha hoje em dia, não é? É assim, as dificuldades são a todos os níveis. Este é um lugar que eu não vou dizer que não desejo a ninguém, até porque alguém vai ter que me substituir e, portanto, é bom falar dele. Não é? Vão dizer que isto é um excelente lugar. Portanto, podem todos candidatar. Isto é mesmo bom, mesmo bom. Não, é um lugar muito exigente, com um nível de exigência que eu não esperava. Quem me conhece sabe que eu sempre estive ligado à academia com muita força. No início da minha vida profissional também estive ligado às empresas com muita força. Mas o nível de exigência, de comprometimento, de múltiplas dimensões de atuação é de uma grandiosidade tal que, mesmo trabalhando das 8 às 8, todos os dias, fins de semana incluídos, etc., exige de nós realmente estarmos a querer fazer aquilo que nós queremos fazer. Porque se não for assim, é difícil de gerir. Agora, a carga de adições que foram sendo feitas, pelo que deu para perceber, não é? É brutal. É brutal. É brutal. Eu posso lhe dizer que há 3 anos atrás, quando eu cheguei cá, no dia 2 de janeiro de 2018, eu tinha uma equipa de 8 pessoas. Hoje, contando com os sapadores, pronto, eu tenho uma equipa de 62 pessoas. Portanto, é só para ver a dimensão de crescimento, não é, de uma estrutura desta. Mas, aqui, a maior dificuldade é esta, e acho que todos percebem. Esta é uma organização que trabalha em 90% da sua atuação para os seus próprios associados. Ou seja, é muito interessante este modelo, porque eu tenho associados, que eu considero já acionistas, não é? Que são os meus principais clientes. Não sei se estão a ver o que é vocês terem como clientes os vossos acionistas. O nível de exigência é muito alto. Sim, claro. Porque os clientes têm um poder muito grande, não é? Ok. Portanto, eu diria que a minha maior dificuldade não é o trabalho com os meus acionistas, entre aspas. Eu pensava que ia ser, mas não é. Não é. A minha maior dificuldade é conseguir mobilizar cada um dos atores do território, porque eu não me acredito que se consiga inverter um processo numa região ou numa comunidade apenas com política pública, instanciada de cima para baixo. Isto é muito mais um exercício de todos os cidadãos perceberem que podem fazer um pouco melhor. Comunidade, não é? E, se calhar, esse é o maior desafio que eu tenho todos os dias. É conseguir explicar a cada uma das pessoas com quem eu me cruzo que pode também contribuir para a estratégia. Para a concretização da estratégia. E que isso faz parte do trabalho de cada uma das pessoas. Não é só o trabalho do Ramiro, é o trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas na comunidade, não é? E outra coisa que também é muito importante para mim é que estes territórios perderam tanto nos últimos, 40 anos, não é? Ou 50. Eu estava a ver a estatística aqui há dias de população de 1960 destes territórios. E as pessoas, se forem ver os números de 1960, não é? E todos, uma parte de nós lembra-se dessa época, não é? Os números de presença de pessoas nestes territórios eram avassaladores em relação àquilo que é hoje, não é? Portanto, a questão da demografia é talvez a questão das questões, não é? Que é chegar a uma altura onde eu não terei pessoas para fazer nada. Quer dizer, e isto é preciso ser muito bem interiorizado, não é? Porque as pessoas pensam, está bem, isto está a cair muito. Não é cair muito.
O Alto Tâmega perdia, há 3 anos, 700 pessoas por ano. Ok. E é um território que tinha 91 mil habitantes em 2011. Não é? Portanto, é fácil fazer contas. Ou seja, podemos ter municípios, como por exemplo no Alto Tâmega, mas eu não... Sei lá, se olhar para o Douro ainda é mais disparo. Ou seja, o Douro, nos 19 municípios que tem na Comunidade Intermunicipal, 10 ou 11 são de igual dimensão em termos de pessoas, como são os territórios mais pequenos que eu tenho no Alto Tâmega, que é Boticas e Ribeira de Pena. Mas podemos ter municípios que têm neste momento 5 mil habitantes, que daqui por 10 anos não consigam sequer preencher os lugares que o município tem à disposição para poder oferecer emprego, não é? Quer dizer, é preciso ter essa consciência, não é? E, portanto, eu não estou a ver como é que se vai fazer política pública quando não houver pessoas, não é? Porque a política pública serve às pessoas, não é? Não é mais nada, não é? E este devia ser, se calhar, o desafio dos desafios de um programa de resiliência. E eu já propus uma solução, já agora, como é que isto devia ser feito. Mas não é fácil de levá-la em prática. Porque eu acho que é a única solução. Mas já expliquei aos diferentes governantes, mas eles não me parece que o vão fazer. Era fácil. Era pegar num programa comunitário e instanciá-lo só nos territórios que não têm pessoas. Dizer assim, ok, grande parte do dinheiro só pode ser afeto e gasto naquele território. Isto ia levar a que muitas pessoas, à procura desses fundos comunitários, pensassem em mudar-se. Se não se pode fazer política fiscal agressiva, já foi uma vez reclamada e que ninguém aceitou, a única solução era fazer isto, e fazer isto durante 20 anos. Dizer assim, olha, nos próximos 20 anos, quem quiser aceder a este tipo de fundos, tem que ir aceder a eles ali. Pronto. E é fácil de fazer. Difícil, é fácil de pensar, desculpem. Difícil de fazer. Porque depois as pessoas estão nos territórios, não é? E nós sabemos que os nossos decidores são eleitos. E são eleitos por pessoas. Só para contar mais uma história, para terminar, quando eu comecei esta função e cheguei à CCDR com toda a minha energia, eu tenho sempre esta energia, felizmente, e espero continuar a tê-la. Eu fui lá reivindicar muitas coisas e preparava-me razoavelmente bem para justificar as coisas e que nós precisávamos e que tínhamos direito e que era importante. E houve várias vezes que alguém me disse assim, o Ramiro tem ideia de que está a pedir isto para um território que representa 2% da população da região norte, não tem? Pronto. E isto é terrível de rebater. Não sei se estão a ver, não é? A única forma que eu rebati era, mas nós temos a intenção de, nos próximos 30 anos, subirmos 50%, ok? Pronto. 50% seria passar para 3%, ou uma coisa assim. Pronto. Okay. Acho que é legítimo pensar isto, não é? E em percentagem é muito importante este objetivo, não é? Mas, claramente, as medidas, parte delas são direcionadas para o local onde já existem pessoas, onde já existe atividade. E se isso sempre for feito dessa forma, o fosso é cada vez maior, porque o país fica inclinado, não é? Não há volta a dar, não é? Mas para isso é preciso ter era preciso fazer um pacto de regime muito forte, como se fez na Alemanha, por exemplo, em relação à Alemanha de Leste, noutras regiões do globo, durante um período de tempo. E eu estou convencido que se isso se fizer de uma forma muito assertiva, as pessoas movimentam-se, porque, por exemplo, no Aquavalor nós temos concursos para recursos humanos altamente qualificados e não temos nenhuma dificuldade em atrair pessoas de qualquer local do mundo para cá. São condições de investigação ótimas, remuneração excelente, o nível de vida aqui é mais baixo, a qualidade ambiental e de segurança é muito maior, estamos pertíssimo de aeroportos, estar a 1 hora de um aeroporto, 1h05 é pertíssimo do aeroporto, né? Para as pessoas que procuram este tipo de atividades e, portanto, conseguimos ser competitivos. Para sermos competitivos ao nível industrial, temos que gerar essas economias para sermos competitivos ao nível
das próprias pessoas, dos cidadãos comuns, temos que gerar essas economias, não é? As pessoas dizerem assim, eu vou para ali porque ali tem uma vantagem. Não? E não podemos só dizer que temos boa gastronomia e que o ambiente, o ar que se respira é bom, porque felizmente no país todo isso acontece, passa sempre assim. Obrigado. Mais alguma questão que alguém queira colocar? Não? Ramiro, só me resta agradecer-te mais uma vez esta disponibilidade e ocupar o teu tempo, que é super ocupado, como acabaste de ter há pouco, das 8 às 8 e fim de semana incluído, portanto ainda tiveste que gastar algum tempo a preparar isto e para estar aqui connosco mais esta quase hora e meia, falta um minuto para 1h30, o que me deixa bastante agradado pela intervenção e pela participação das pessoas. Agradecer a todos que estiveram cá connosco hoje. Outros eventos vão surgir brevemente deste género, com outros atores tão interessantes como os que tivemos até aqui e, portanto, quando isso acontecer, as pessoas serão contactadas pelos meios habituais e, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada. Parabéns, um abraço. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite.